Pois nós sabemos que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Devo retornar à cidade para contar aos outros. Venha conosco. Mulher, por que choras? Quem buscas? Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Maria. Rabboni. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus.
Olá, meus queridos irmãos, bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nesse dia tão especial, dia onde celebramos Jesus ressurreto. E Ele nessa manhã nos traz à memória a vida abundante em Jesus Cristo, vida proporcionada por Ele, para mim, para você, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Nós não merecemos, você não merece, eu não mereço, mas a infinita misericórdia do nosso Deus nos alcança e hoje nos proporciona podermos estar juntos nessa manhã, nessa data tão especial, onde podemos dizer que é a semana mais importante do cristianismo, uma semana extraordinária que começou no domingo passado com o Domingo de Ramos, vindo do período da Quaresma, e hoje nós estamos juntos celebrando Jesus ressuscitou. Ele está vivo, Ele vive em mim, vive em você, Ele habita em nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem. Eu espero, meu irmão, minha irmã, de coração, que vocês estejam bem, estejam se cuidando, lembrando que estamos passando por esse momento de dificuldade, mas o bom é que sabemos que o nosso Deus tem cuidado dia a dia de todos nós. Louvado seja o nosso Senhor. Eu convido você a ficar conosco nessa manhã até o final. Serão momentos especiais, vamos louvar ao Senhor, vamos ouvir e receber a palavra de Deus nessa manhã tão especial. Vamos cercar a mesa do Senhor. Espero que você tenha organizado sua mesa, separado os elementos. Serão momentos especiais, momentos de alegria, porque a palavra do Senhor nos ensina que na presença do Senhor há fartura de alegria. Se alegre, meu irmão, se alegre, minha irmã, vamos juntos em nome de Jesus. Quero convidar você, nesse momento, nós vamos orar, falar com o Senhor, nesse momento inicial de culto, do nosso culto, o culto da ressurreição, o culto da vida. Jesus vive em todos nós. Vamos orar? Fechem seus olhos, vamos falar com o Senhor. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Queremos, Pai, nessa manhã tão maravilhosa, te agradecer pela vida, pelo dom da vida, pela provisão, pelos livramentos, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela oportunidade, Senhor, nesse momento tão difícil de pandemia, onde muitos já não estão entre nós, e nós podemos, nessa manhã, estarmos juntos como irmãos em Cristo, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, para louvar e exaltar o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Durante esses momentos, ó Deus, que vamos passar aqui, nós te pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão a Ti. E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, anima-nos nessa manhã, traz alegria aos nossos corações, renova a esperança dentro daqueles que estão passando por momentos de dificuldades, que eles possam lembrar que o Senhor cuida de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Nos conduz durante toda essa manhã, nesse momento de culto ao Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, vamos nesse momento ouvir a leitura da palavra de Deus e logo em seguida teremos alguns momentos de louvor e adoração. Então, fique conosco. Pare o que você está fazendo, dedique esse momento agora para louvor e adoração do nosso Deus. Vamos juntos ouvir a leitura bíblica devocional desta manhã e vamos louvar ao Senhor com alegria. Vamos lá, em nome de Jesus. É dia de alegria, é dia de festa. Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Evangelho de João, capítulo 20.
E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixou-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço, que tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais quem era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti teu terno amor, eu tenho achado paz e vida. Para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Livrou-me da escuridão.
caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda sombra, já tem luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. E com autoridade garantir vida eterna e paz. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias.
troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. E com autoridade garantir vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Bom, meus queridos, nós estamos de volta e no momento onde nós podemos dizer que é o momento mais importante do nosso culto ao Senhor. É o momento onde nós vamos receber do Senhor a palavra de Deus, a palavra do Senhor para as nossas vidas, para que o nome dele seja glorificado, para que eu e você sejamos edificados por essa palavra, que é a palavra de Deus, palavra revelada por Deus, homens que foram inspirados pelo Espírito Santo para compartilhar aquilo que o Senhor disponibilizou para compartilhar comigo, com você, para o nosso conhecimento, para que nós pudéssemos conhecer mais de perto o nosso Deus. Então hoje é um dia especial, nós já falamos sobre isso, é o dia da ressurreição, é o dia onde no calendário litúrgico nós celebramos a ressurreição de Cristo e vimos desde a sexta-feira, onde houve a sua crucificação, a sua morte, mas a palavra de Deus nos afirma que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está vivo sentado no seu alto e sublime trono, à destra do Pai, intercedendo por mim, por você, abençoando as nossas vidas. E hoje é um dia de alegria, porque neste momento em que Jesus vence a morte, em que Jesus derrota o inimigo e vence a morte, ele nos possibilita vida, e vida através de Jesus Cristo, nos dando salvação que estávamos destituídos dela, que nos afastávamos do Senhor pelo pecado, e Ele agora nos purifica. O véu do templo de alto a baixo se rasgou e nós agora temos acesso a Deus livre, Jesus como nosso único
intercessor, nosso único e suficiente Salvador. E hoje, neste dia tão maravilhoso, nós celebramos a vida abundante em Jesus Cristo. Que dia maravilhoso, que dia feliz! Jesus está vivo e esse é o tema da nossa mensagem nessa manhã. O Salvador vive. Quero compartilhar com você um texto bastante conhecido que fala justamente sobre a ressurreição de Cristo. Lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 7. E eu queria que você estivesse atento, se você estiver com a sua Bíblia, que você abra para acompanhar a leitura. Se não, você pode acompanhar pelo seu smartphone ou da forma que você tiver acesso à leitura bíblica nessa manhã. Mateus 28, do 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram apavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, porque sei que buscais Jesus, o que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós queremos convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos. Nós vamos falar com o Senhor nesse momento de oração. Senhor Deus e Pai, bendito, glorificado e exaltado seja sempre o teu santo nome. Nesse momento, Senhor, onde vamos receber a palavra do Senhor para as nossas vidas, que ela encontre em nossos corações terra fértil, que ela fique fixada em nossas mentes, que possamos colocá-la em prática no dia a dia, que possamos aprender com ela, que possamos sermos fortalecidos por ela. Ajuda-nos, nós precisamos do Senhor. Todo o resto nós sabemos que o Senhor proverá dia a dia conforme as nossas necessidades, mas que esse momento seja para nos fortalecer, principalmente por causa do momento que estamos vivendo, de tanto medo, insegurança, incerteza, mas nós temos Jesus em nossas vidas. Que esta palavra, ela vivifique dentro de nós, para que o teu nome seja glorificado. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos e amados irmãos. Meus irmãos, como eu falei já em algum momento do nosso culto, esta é uma semana muito especial e podemos dizer que é a semana mais importante do cristianismo. Uma semana com notícias que certamente provocou naquela época vários sentimentos, sentimento de perda, de tristeza, sentimentos de alegria, mas com uma certeza que a palavra do Senhor, já anunciada em toda a Escritura, que Jesus, ele está vivo, que Jesus ressuscitou, e esta afirmação está concretizada no texto que nós acabamos de ler. Ela está registrada, comprovada, que Jesus,
ele foi crucificado, desceu à sepultura, mas ao terceiro dia ele vence a morte e está vivo, vivo em mim, vive em você para todo o sempre. Esta é a certeza do Evangelho, de que Jesus não ficou na sepultura fria, de que Jesus não está morto, embora muitos tentaram afirmar ou tentaram trazer esta mentira para o nosso meio, mas a palavra do Senhor, que é inerrante, a palavra do Senhor que é infalível, ela nos afirma que Jesus ressuscitou. Como nós lemos aqui no versículo 7, dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu quero compartilhar com você e quero que você relembre alguns momentos de Jesus até o momento da ressurreição. Hoje este é o tema da nossa mensagem. O Salvador vive e Ele é o único e suficiente. O seu nome é Jesus. Mas até esse momento da ressurreição, que foi anunciado pelo anjo, as mulheres, a Maria Madalena e a outra Maria que estavam indo aonde Jesus estava sepultado, e ele anuncia a elas: olha, Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou. Digam aos outros, avisem, anuncie, compartilhe, Jesus venceu a morte. Mas até esse momento da ressurreição, Jesus, e essa é a primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa manhã, Jesus foi humilhado. Todos esses momentos, todas essas atitudes, todas essas ações de Jesus que estão registradas na palavra de Deus, ele fez isso por mim e por você, como está registrado lá em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira e ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você crê em Jesus, ele se deu por você, ele se entregou por mim, por todos nós. Mas Jesus, ele foi humilhado. O capítulo 27 de Mateus, do versículo 27 ao 31, ele faz um breve comentário sobre essa humilhação que Jesus sofreu quando ele, por Pilatos, foi entregue aos soldados. E o versículo 27 até o versículo 31, ele diz assim: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando das suas vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, levaram para ser crucificado. Este momento de humilhação que Jesus sofreu, e nós sabemos que a condenação de Jesus, nele nada foi encontrado, nenhuma falta, nenhum pecado, nenhum crime cometido, mas ele precisava passar por isso. Esta era a missão que já tinha sido confiada a ele, para que eu e você pudéssemos ser alcançados por Jesus e novamente termos a nossa aliança com Deus e receber dele a salvação. Mas esse momento de humilhação que Jesus passou, ele foi escarnecido, ou seja, ele foi zombado, ele foi ridicularizado, e ele suportou tudo isso por causa de mim, por amor a você, meu irmão. Ele foi cuspido, ele foi açoitado, o seu corpo sofreu dores, padeceu marcas, ele foi dilacerado, rasgado.
Quando a gente vai observar o que se refere a açoites e instrumentos que eram utilizados para açoitar pessoas, existia um chicote com tiras de couro e em suas pontas tinham pedaços de ossos, pedaços de metais que, quando batia no corpo, rasgava, dilacerava, e certamente era uma dor profunda que o corpo sentia. Jesus habitou entre nós. Ele foi 100% homem, se fez carne. Ele sentiu as dores, ele padeceu, ele sofreu, mas ele foi humilhado de forma vil por homens, pelos soldados que o pegaram, o levaram, colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos, onde o seu sangue jorrava de sua cabeça, e eles pegaram um caniço, uma vara de ferro, e batiam em Jesus, batia na cabeça, batia no seu corpo, batia em suas pernas. Ele foi cuspido, as pessoas cuspiam no seu rosto, cuspiam no seu corpo. Ele foi humilhado, e ele se deixou, ele se permitiu que isso acontecesse. E nós olhamos para o texto que nós falamos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. E quando nós observamos o de tal maneira, nós não conseguimos explicar em palavras o tamanho do amor que Deus tem por você. Antes de Jesus ressuscitar, ele foi humilhado, ele sofreu humilhações, ele foi escarnecido por amor a você. Mas também antes de Jesus ressuscitar, e é uma outra coisa que eu quero compartilhar com você, nesse momento de dores que Jesus se submeteu, ele foi humilhado, mas ele também foi crucificado e morto. Ele foi crucificado porque foi a pena imputada a ele, morte de cruz. E naquela época a morte de cruz era uma morte de vergonha. Era uma das piores formas da pessoa morrer, era estar pendurado numa cruz. E todos ali vendo o sofrimento daquelas pessoas que eram condenados, e sempre eram os malfeitores, os ladrões, as piores pessoas daquela época eram condenados a morrer numa cruz, pendurado. Jesus foi submetido a esta condenação. E como não lembrar, quando diante do povo, Pilatos agora coloca Jesus e Barrabás, um ladrão conhecido, vil, perverso, e o povo escolhe Barrabás. E logo em seguida a multidão pede e clama para que Jesus seja crucificado. A condenação de Jesus foi ser crucificado, e achando pouco, ele agora tem que carregar sua própria cruz de madeira pesada. Ele já tendo sofrido dores, ele já tendo sido açoitado, sendo humilhado, agora ele tem que carregar e levar a sua própria cruz, para que nela ele cumprisse a sentença a ele imposta, a que ele se submeteu, para que hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, eu e você estivéssemos aqui reunidos, glorificando e exaltando a esse Deus maravilhoso, a esse Jesus ressurreto, que vive em mim, que vive em você. O Salvador vive, mas antes ele foi humilhado.
mas antes ele foi crucificado e morto. E nesse momento de crucificação, Jesus já com o corpo todo ferido, com a coroa de espinhos em sua cabeça, ele agora é colocado numa cruz de madeira, abre os braços e na palma de uma mão um prego é batido e transpassa a sua mão a madeira, e na outra a mesma coisa, e os seus pés eles juntam e cravam um prego de ferro que perfura os seus pés até chegar à madeira, para que ele ficasse pregado naquela cruz, o seu sangue jorrando, e Jesus foi crucificado e morto por mim, foi crucificado e morto por você, por amor a todos nós, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que eu e você tivesse novamente vida abundante em Jesus. Lá em Mateus 27, do 46 ao 50, nós vamos ler só essa parte, mas do 33 em diante ele fala de todo o processo da crucificação e da morte de Jesus, até o versículo 56 do capítulo 27, do 33 ao 56, mas eu quero somente ler do 46 ao 50, que diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus estava sentindo todo o peso do pecado da humanidade, o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados. Jesus estava sentindo as dores do corpo, porque ele ainda era carne, se fez homem, do escárnio que sofreu, dos açoites que sofreu, das pancadas que levou na cabeça. Com o caniço os guardas batiam em seu corpo, batiam em sua cabeça, a sua fronte estava perfurada pelos espinhos e o sangue jorrava, e a dor era tremenda em seu corpo. Os pregos que transpassavam as suas mãos e pés, certamente as dores tomavam conta de todo o seu corpo, e ali sobre ele estava todo o pecado da humanidade, e ali foi um momento que ele se sentiu sozinho, e olhando disse: Senhor, olha, por que me desamparastes? Por que me deixaste? Porque ali se cumpria o que era necessário, o cordeiro puro, sem mancha, sem mácula algum, que foi levado para o sacrifício, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, meus irmãos. E por isso eu digo a você: valorize esses momentos com o Senhor, porque não sabemos até quando vamos desfrutar como igreja, como corpo de Cristo, estarmos juntos de forma livre, louvando e exaltando ao nome do Senhor. Se alegre, glorifique nessa manhã, porque Jesus se deu, Ele foi humilhado, Ele foi crucificado e morto por mim e por você em nosso lugar. Ele se colocou em nosso lugar, em meu lugar, em seu lugar, para que eu e você pudéssemos desfrutar da vida que o Senhor nos dá, vida abundante. Jesus foi pregado na cruz, e nesse momento onde ele clama e chama e diz: olha, por que me desamparaste? E no versículo 48 ele diz, e logo no versículo 48 ele vai dizer: e logo um deles correu a buscar uma esponja, porque ele disse que tinha sede, com vinagre, para dar a Jesus. E lá no versículo 50 ele vai dizer: e Jesus, chamando outra vez com grande voz, ele entrega o Espírito. Ali Jesus experimenta a morte física, o Espírito ele volta para Deus. Jesus está morto,
Deus meu, por que me desamparastes? E neste momento ele entrega o Espírito. Jesus morreu por mim, morreu em nosso lugar. E ali depois Jesus foi retirado da cruz, foi levado ao sepulcro, foi coberto com tecido, foi colocado lá no sepulcro, a pedra fechou a entrada do sepulcro. Jesus foi sepultado. E nós não podemos também esquecer de um detalhe, que antes de ser retirado da cruz, antes de ser levado para ser sepultado, Jesus teve em seu corpo, já morto, uma cruz que transpassou o seu lado, para certificar se ele estava morto ou se ainda estava com vida. Ele se submeteu a todas essas dores por causa de mim, por causa de você. E hoje nós celebramos o que aconteceu lá no versículo 28, o texto que nós lemos, ao findar o sábado, e aí no nascer do novo dia, do primeiro dia da semana, o domingo da ressurreição, que hoje nós estamos aqui reunidos, celebrando este extraordinário milagre, este feito, o cumprimento da palavra de Deus para as nossas vidas. Jesus que foi humilhado, Jesus que foi crucificado, Jesus que foi morto, agora o túmulo está vazio não porque retiraram o seu corpo, não porque tiraram o corpo e enterraram em outro lugar, não porque esconderam, não porque levaram para outro lugar, como alguns queriam afirmar, como alguns queriam dizer, mas o corpo não está lá, a pedra foi removida, porque agora Jesus ressuscitou, Ele está vivo e vive em nós, o Salvador vive. O grande milagre de Jesus acontece, Ele agora vence a morte para nos dar vida, vence a morte para nos proporcionar salvação, venceu a morte para que os nossos pecados fossem perdoados, e agora novamente nós temos acesso livre a Deus. A aliança no sangue de Jesus, ela é refeita, e agora para todo sempre. Não precisa mais ter sacrifício, ninguém precisa ir para a cruz, não precisa imolar cordeiro, ser sacrificado. O cordeiro perfeito já foi crucificado, já foi sacrificado, o sacrifício perfeito já foi realizado para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus, e para a remissão dos nossos pecados e para a salvação através dele. Não precisamos de nenhum representante. Jesus é o nosso único Salvador. Jesus é o nosso suficiente Salvador. Ele é o intercessor único e suficiente. Ele vive. E por mais que muitos digam, nenhum outro, depois de ressurreto, continua vivo, a não ser Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele foi humilhado por causa de você, Ele foi crucificado e foi morto por nossa causa, mas Ele ressuscitou, é fato, a palavra de Deus nos afirma isso. Ele vive, e hoje nós podemos dizer em alto e bom som: Jesus vive, o Salvador vive, Jesus ressuscitou. Aleluias! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se alegre, meu irmão, se alegre, minha irmã. A notícia que chega ao nosso conhecimento, a notícia, a boa nova, a boa notícia que ecoa em nossos ouvidos, no nosso dia a dia, é esta: Jesus ressuscitou. E foi o que o anjo disse a Maria Madalena. Outra Maria: olha, vão, digam aos discípulos que Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele
vai ao encontro deles e ele vive eternamente. A morte não tem poder sobre ele. Jesus ressuscitou. Aleluia! E nós convidamos você a se alegrar com essa notícia. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. O Salvador vive para todo sempre. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que este dia seja especial em sua vida, que este dia seja especial em nossas vidas, que possamos lembrar, único e exclusivamente neste dia, domingo de Páscoa, Jesus é a nossa Páscoa. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, o Salvador vive. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir mais um cântico de louvor ao nosso Deus. Jerusalém chegou.
Bem, meus queridos irmãos, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois que nós recebemos a palavra de Deus ministrada nessa manhã, nosso culto da ressurreição, é o momento em que o Senhor nos convida para cercarmos a mesa do Senhor. É hora de participarmos da ministração da Santa Ceia do Senhor. A palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios, ele nos orienta acerca da ministração da Santa Ceia. Ele diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: comam dele todos, esse é o meu corpo que é dado por vós, simbolizando o corpo de Jesus que foi moído, que foi partido, que foi entregue por mim e por você. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e rendeu graças e disse: esta é a nova aliança, a aliança do meu sangue, o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica e nos liberta de todo o pecado. Quero, nesse momento, convidar você a fechar os seus olhos, curvar as suas cabeças, e nós vamos pedir que o Senhor retire todo o uso comum dos elementos e que esse momento seja um momento abençoado para as nossas vidas, que seja um momento de bênção para mim e para você ao cercarmos a mesa do Senhor. Vamos falar com o Senhor. Maravilhoso Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento tão especial, neste dia tão especial, onde nós celebramos Jesus ressurreto, domingo de Páscoa, aonde o Senhor venceu a morte, e venceu a morte para que todos nós tivéssemos a remissão dos nossos pecados e com este ato tão extraordinário do Senhor, nos concedesse vida, vida abundante, vida eterna com o Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que nesse momento em que somos chamados a cercarmos a tua mesa, onde vamos comer do pão, beber do cálice, que o uso comum desses elementos aqui representados, ó Deus, seja retirado em nome de Jesus, mas que esses elementos, que esse momento tão extraordinário seja um momento de bênção em nossas vidas, bênçãos do Senhor para mim, para todos nós, para que o teu santo nome continue sendo glorificado e que possamos fazer esse gesto, repetir este gesto até que o Senhor volte, porque a partir daí todos nós estaremos com o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoa neste momento tão especial. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Meus queridos, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele pegou o pão, partiu, distribuiu entre seus discípulos e disse: comam dele todos, façam isso em memória de mim. Comamos todos dele. Após ter ceado, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, o sangue de Jesus, que agora, depois desse ato tão extraordinário da crucificação, da ressurreição, ele toma o nosso lugar. Todos os nossos pecados são perdoados. E ele diz: olha, façam isso em memória de mim. Todas as vezes que beberdes do cálice, bebam dele todos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão maravilhoso que o Senhor nos possibilita neste dia tão especial, Senhor. Que a esperança seja renovada nos corações daqueles que estão tristes, desesperados,
Senhor, que a unção do Teu Espírito Santo seja renovada dentro de cada um de nós. Que através das nossas vidas, ó Deus, o Teu nome seja glorificado. Que esta nova aliança, a aliança do sangue de Jesus, seja um momento de purificação de todos os nossos pecados dia a dia. E que possamos lembrar de todos esses momentos, ó Deus, até que o Senhor venha para levar a sua igreja, venha para nos levar para junto de Ti, Senhor, onde estaremos eternamente para a glória do Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Nós somos extremamente gratos por esse momento tão especial, onde cercamos a mesa do Senhor. Uma mesa que não tem nome nenhum denominacional, é a mesa do Senhor. Uma mesa que chama a todos, que recebe a todos quantos reconhecem a sua condição de pecador e declaram que precisam de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso em nossas vidas. Nós te agradecemos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, vamos ouvir mais um cântico de louvor ao nosso Deus e voltamos daqui a alguns minutinhos para encerrarmos o nosso culto da ressurreição, um culto tão especial para todos nós cristãos. Vamos louvar ao Senhor e voltamos em seguida, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te adoramos, pois tu és o Senhor da vida. Senhor Jesus, nós te adoramos,
Através do teu sangue, o Senhor venceu a morte e redimiu o seu povo. Pelas tuas feridas fomos sarados e feitos novas criaturas. O Senhor reina vitorioso à destra de Deus e nos corações do teu povo. Nós te adoramos, Senhor Jesus, pois tu és o Senhor da vida. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, chegamos ao fim do nosso culto, no domingo de Páscoa, o culto da ressurreição, e eu espero que você tenha um dia abençoado pelo Senhor, que você em sua casa celebre, mas celebre a vida abundante em Jesus Cristo. Espero que na sua casa você esteja bem, a sua família, mas que este dia é o dia para nos alegrarmos no Senhor, nos alegrarmos com a vida que Ele nos proporciona, nos alegrarmos com a salvação através de Jesus Cristo. O nosso Salvador vive, aleluia, Ele está vivo, Ele habita em mim e em você, o Espírito Santo de Deus está em mim e está em você, meu querido irmão e minha querida irmã. Que você tenha um dia especial, que você dedique esse dia ao Senhor, que você pare um pouco e agradeça o que Jesus te dá neste dia. Ele te dá vida, Ele te dá a oportunidade de se aproximar, se achegar ao Senhor, esquecendo-se dos problemas, esquecendo-se das indiferenças, lembrando do que Jesus fez por você. Desejo a você e a sua família e a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo através do nosso canal no YouTube, que as bênçãos do Senhor estejam sempre presentes no seu lar, na sua família, que nada lhes falte, principalmente
a presença de Jesus. Ele está vivo, Ele habita em mim e em você. Receba, meu querido irmão, minha querida irmã, a bênção do Senhor nesta manhã, manhã de ressurreição, manhã onde o Senhor nos proporciona celebrar a vida em Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo permaneçam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. E a igreja diz: amém. Não esqueça, o Salvador vive, mas Ele foi humilhado, Ele foi crucificado e morto, mas ao terceiro dia ressuscitou por mim, por você, para que pudéssemos novamente ter a oportunidade da nova aliança, a aliança do sangue de Jesus com o nosso Senhor e Salvador, o nosso único Deus. Fiquem todos em paz, feliz Páscoa a todos, até o nosso próximo encontro. Tchau, queridos, fiquem todos em paz.